graça e paz. Amém? É muito bom estar aqui novamente, depois desses quase 2 anos de pandemia, de igreja online, distantes da comunhão, que é uma das coisas mais valorosas do cristianismo, do protestantismo, é a comunhão. E eu sempre digo que para você ter comunhão com alguém e dizer que você conhece alguém, ama, caminha com essa pessoa, você tem que pelo menos saber o que essa pessoa gosta de comer. Se eu for sair com o Everton, esposo da pastora Nancy, e ele disser para mim: pastor, pede alguma coisa enquanto eu vou ali, eu vou pedir pão com mortadela e ovo. Cadê o Everton? Pode perguntar para ele depois, né? E provavelmente ele também vai dizer. Ouviu, Everton, o que eu disse ou não? Não ouviu? Eu disse que para você dizer que ama alguém e caminha com essa pessoa, você tem que saber o que essa pessoa gosta de comer. Eu disse que se eu levar ou sair com você até uma padaria e você disser: pastor, pede para mim, eu vou pedir pão com mortadela e ovo. Sim ou não? Lá na Firenze ainda, hein, Everton? Coisa boa. E eu sempre brinco na igreja, digo assim: meu amigo, se você me der um chocolate branco, eu vou dizer que você dormiu no sermão. Você cochilou. Para mim, chocolate branco é aquela pastinha que a minha filha gosta de ter para passar no inverno nos lábios. Aí você acertou em cheio. Falei hoje, não falei, doutor Henrique? Falei, estou precisando de uma inhabenta. Everton, você matou em cheio. Mas vamos parar de falar de comida, porque de repente, esse final de semana, minha esposa já disse que amanhã ela vai servir alface só. Foi março, depois desse final de semana é só alface. Eu falei, tá bom. Me lembrei do pastor Romeu. Alguém aqui conheceu o pastor Romeu? Uma vez nós fomos num restaurante lá na Brigadeiro Luiz Antônio. O pastor Romeu foi servir, tinha self-service. Ele voltou, aquele jeitão dele: pastor Márcio, só tem alface. Levantei a alface, só tinha picanha embaixo da alface. Mas não pode ser assim não, né, Nina? Hein, Nina? Ai. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Essa é uma carta que tem incomodado bastante a mim, a minha pastora ajudante e a minha liderança lá no Brás. Está sendo uma experiência interessante, porque a minha pastora ajudante foi minha ovelha lá na Central durante 8 anos. Passados quase 20 anos, ela é nomeada como minha pastora ajudante no Brás. E nós temos caminhado e temos estudado a carta de Paulo aos Romanos. Quando a pastora me disse que o tema para o aniversário da igreja era esperança, eu disse: eu vou trabalhar Abraão, mas a partir da leitura de Romanos. Porque todo mundo conhece a história de Abraão. E nós gostamos de sempre. Se você não faz isso, glória a Deus. Mas eu sou um dos que já fiz. A gente gosta de dizer assim: Abraão duvidou. Sara riu. E aí eu me pergunto, quantas vezes você e eu também não duvidamos e quantas vezes você e eu também não rimos? Você encontra com uma pessoa que está numa situação difícil, complicada, ela pede oração, você ora e depois você diz assim: eu orei porque tinha que orar. Você já ouviu alguém dizer assim: nem eu mesmo acreditei na oração que eu fiz? Eu já ouvi gente dizer isso para mim: eu orei porque tinha que orar. Não é assim na hora da refeição? Você ora porque tem que orar. Tem gente que ora na refeição com medo de morrer da comida que vai comer.
Tem gente que ora à noite antes de dormir com medo de morrer dormindo. São orações técnicas. E muitas vezes fazemos orações técnicas. A pessoa chega e diz para você, olha, tal pessoa está com Covid entubada. Você diz, olha, eu vou orar só para desencargo de consciência. E aí a gente critica Abraão e fala, ei, rapaz, esse homem aí, tanta fé, falam tanto dele e tudo mais. E olha aí, ó, que fé que esse homem tinha, que experiência que ele tem para passar para mim e para você. E é uma coisa interessante, porque tanto Paulo aos Romanos como Hebreus falam desse homem de uma maneira extraordinária. E quando você passa a ler sobre Abraão, sem essa leitura crítica de dizer que, tudo bem, ele fez, mas olha, ele duvidou, ele achou que não ia ter o filho, e assim por diante. Isso nós acabamos... Mas quando nós não fazemos a leitura a partir desse viés, nós encontramos um homem que tinha uma intimidade com Deus tamanha, que nós precisamos aprender com ele a ter essa intimidade com Deus. E entender que muitas vezes nós também podemos dizer, e agora? Eu estou numa situação difícil. Eu vou orar, e se Deus não agir? Nós não conseguimos entender que Deus age sempre. Para nós, o agir de Deus só é válido quando Ele age a nosso favor. Quando Ele age e responde aquilo que nós não gostaríamos que Ele respondesse, aí a coisa já fica mais difícil. Nós não conseguimos entender, e aí nós começamos a procurar respostas e encontramos cada uma que a gente fica até assustado. Quando alguém diz para você assim, tal pessoa, tão crente, teve uma enfermidade, será que estava em pecado? Você nunca ouviu isso também? Ah, a pessoa está chorando muito porque perdeu um ente querido, que falta de fé. Eu atendi uma viúva de pastor uma vez, de um pastor muito querido, aprendi muito com ele. Eu estava no começo do meu ministério e ele achava muito estranho, ele nunca tinha visto um pastor jovem na igreja dele. E eu cheguei lá com menos de 30 anos e 3 filhas. Né? Acredite, eu fui nomeado pelo bispo Pérez para o meu 43º ano de ministério. Tá? Não faça as contas, não. Tá? Eu comecei muito novo. Mas é o 43º ano de ministério que vou iniciar em fevereiro. E nessa igreja, eu aprendi muito com esse homem, com esse servo do Senhor. E aprendi muito com a esposa dele também. Quando ele faleceu, foi muito dolorido. Eu, no início do ministério, eu ainda tenho, mas eu tinha mais dificuldade de enfrentar a morte. Me lembro que quando a filha desse casal faleceu, nova ainda, um câncer veio e tirou a Belinha da nossa convivência em 2, 3 meses. E no velório na igreja, eu não aguentava olhar para ela. E um pastor muito amigo disse assim, Márcio, olha para a galeria. Eu dizia, cara, eu não consigo entender. Uma vez um pastor disse assim, você vai se acostumar. Eu disse, Deus, eu não quero me acostumar. Eu quero chorar com quem chora, eu não quero ficar seco. E ela entrou no gabinete chorando muito. E ela disse assim, pastor, eu estava descendo a rua, eles moravam a meia quadra da igreja. E chorando muito. Encontrei uma irmã, ela deu um nome e eu vou omitir aqui. Disse para mim, nossa, dona Gércia, que falta de fé. A senhora não tem fé? O pastor está na glória. Ela disse, eu sei, e eu vou para lá, mas eu sinto a falta dele. Porque foram 60 anos juntos. De manhã, de tarde, de noite, manhã, de tarde, de noite. Já tiveram essa experiência? Quem aqui é casado sabe o que é isso. A gente vai ficando tão junto que não consegue ficar longe. É um negócio estranho. E é claro que a gente sente. E aí vai dizer que Deus errou? Onde estava Deus? Não, Deus estava ali presente. Ele aliviou as dores daquele servo, eu tenho certeza disso. Assim como ele faz em vários momentos. E Abraão passa por uma experiência muito difícil.
E nós vamos ler então Romanos 4, de 18 a 25. Romanos 4, de 18 a 25. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Querido Deus e Pai, abençoa a Tua palavra que foi lida e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. O próprio texto de Paulo, nós temos que entender que Paulo, quando cita Abraão, ele está citando a partir da visão dele rabínica. Ele está citando a partir da visão dele de um judeu que conhecia a Torá. A Torá fazia parte da vida de Paulo. Então, Paulo, quando ele fala de Abraão, ele não fala de alguém que ele ouviu dizer numa conversa, numa parada na padaria e assim por diante, né? Ele está dizendo de conhecimento. Ele lia, ele estudava, ele conhecia, ele tinha intimidade com a Torá. Por isso, nós entendemos a leitura de Paulo a partir do seu conhecimento, da experiência que ele tinha como judeu. E isso estava impregnado em Paulo. Não pense que Paulo, ao se converter, deixou tudo que ele aprendera de lado. Não, muito pelo contrário. Tanto é que ele diz: eu sou um judeu, eu sou um estudioso, eu estudei aos pés de Gamaliel, eu fui um camarada pesquisador e assim por diante. Nós sabemos que esse era Paulo. E aí ele apresenta Abraão de uma forma interessante. Vejam, ele não duvidou por incredulidade. Quer dizer, ele não duvidou porque ele não acreditava. Ele duvidou pela questão física, que é completamente diferente. Ele teve medo. Tem uma promessa, mas eu não tenho condições, o meu corpo está cansado. Paulo coloca isso, e eu acho muito interessante, porque ele diz, olha, ele estava com o corpo amortecido, diz a tradução que eu li aqui. Então ele entendia, humanamente falando, ele não tinha condições nenhuma de fazer parte dessa promessa. Mas espiritualmente falando, ele entendia a promessa. E isso muitas vezes acontece com você, acontece comigo. Nós não entendemos a situação que está acontecendo conosco, humanamente falando, mas nós temos que ter o mesmo olhar de Abraão e olhar para a esperança que o Senhor nos dá espiritualmente, que vai além daquilo que você e eu vemos, daquilo que você e eu podemos fazer e podemos realizar, porque essa foi a realidade na vida de Abraão. Ele olhou além daquilo que ele podia ver, porque o que ele podia ver não lhe dava condições de entender que Deus ia cumprir uma promessa daquela na vida dele. Principalmente porque, olha, diz a palavra assim, que ele tinha promessa de que viria a ser pai de muitas nações. Agora, entende comigo, Abraão, quando recebe essa palavra de Deus, ele não tinha o livro de Romanos, amém? Eita! Abraão tinha o livro de Romanos, irmãos? Então, vamos lá, fala com vontade. Não, vai me deixar convencido, senão eu fico assustado.
Não tinha. Ele não sabia o que Paulo ia escrever, nem quem seria Paulo e como é que Paulo chegaria. Ele não tinha ideia disso. Mas ele tinha uma promessa que dizia a ele: você será pai de muitas nações. Recebeu a promessa. Ele era mais jovem. Quando chega aos 100 anos de idade, Deus diz para ele: você vai ter um filho. Sara riu. E eu pergunto: qual de nós não riria? Não responda, nem com os olhos, mas pense. Coloque-se na situação de Sara, não na sua situação hoje. Coloque-se na situação de Sara, uma mulher já idosa. Lá, quando você lê em Gênesis, diz que ela já tinha passado o tempo das suas regras, certo? Então, não podia ter filhos. Abraão, diz o texto, Paulo escrevendo de Abraão, diz que Abraão tinha o corpo o quê? Amortecido. Quer dizer, gente, vamos ser claros, não funcionava. Uma coisa está amortecida, não funciona. Tá? Então, ele está dizendo isso. Não, como é que vai acontecer isso? E na cabeça de Abraão, promessa, ok, será pai de muitas nações. Bom, ele vai me dar um filho. E o resto? E as muitas nações? De onde surgirão? Gente, tudo isso passou na cabeça de Abraão. Quantas coisas também passam na sua cabeça e na minha cabeça? Porque a gente olha com um olhar humano. Abraão estava olhando para o seu corpo com um olhar humano. Sara estava olhando para a sua realidade com um olhar humano. Eles sabiam da promessa, eles sabiam quem era Deus, eles tinham caminhado com Deus. Quanto Abraão e Sara caminharam, porque a gente vê Abraão saindo de Ur, esquece que ali em Ur ele era novo, ele sai de Ur com Sara, ele vai caminhando em direção a Canaã, e toda essa caminhada, esse homem chega lá com 100 anos de idade, gente. Se você pensar, ele caminhou pelo menos 60, 70 anos, até o dia que o Senhor vem e diz para ele: olha, está na hora da promessa começar a ser cumprida na sua vida. E Abraão começa então a pensar nessa situação. O que vai acontecer? Como isso vai acontecer? Como isso pode acontecer na minha vida, num homem com mais de 100 anos e assim por diante, sem perceber o que Deus tinha planejado para a vida dele. Quando eu olho para as nossas igrejas centenárias, e eu digo nossas porque eu pastorei uma igreja centenária, completa 103 anos agora em dezembro. Taubaté completando 132 anos. A catedral está com quantos, Henrique? 1884. Para cá, vamos lá, quem é bom de matemática? 137, quer dizer, aqui é 5 anos mais nova só que a catedral. São igrejas centenárias. Se você fosse traçar aí um paralelo a Abraão, você diria assim: o que a nossa igreja ainda pode fazer? Aí eu respondo: o mesmo que foi feito na vida de Abraão. Nós temos muita coisa para fazer. A igreja não pode parar ou ficar só pensando, porque ela tem mais de 100 anos. Quando eu olho lá para a igreja do Brás, e eu vejo essa situação de 100 anos, e eles preocupados com a volta, com o retorno do presencial. Como será? Como é que vai acontecer? O pessoal se acomodou. E mais do que aqui em Taubaté, eu percebo que lá eles se acomodaram mesmo. Gostaram de assistir o culto de pijama, comendo pipoca, tomando Coca-Cola. É sério, isso aí a gente tem conversado lá com a liderança. E eu digo para eles: gente, você tem que entender o seguinte: nós não temos que nos preocupar somente com aqueles que ainda não voltaram para o presencial. Porque existem vários aspectos, ou várias questões para quem não voltou, não é? Não é só a questão do conforto da casa, não é só a questão de assistir ali com a família dentro de casa, sem... Não é só isso. Existe o medo ainda, existe pressões que vêm sobre a pessoa, e assim por diante. Eu disse, nós temos que pensar, é que uma igreja centenária, ela tem muito a ensinar para as igrejas que são novas. E por ela ser centenária, ela tem que pensar também que ela tem que ir atrás de gente nova.
Tem que ir atrás de gente nova. Não é só pensar naqueles que não voltaram ainda ao presencial. Vai buscar aqueles que não estão em lugar nenhum e que viveram uma experiência muito difícil nesse período de pandemia, gente. Quem aqui não sofreu com essa pandemia? Fala para mim. Quem passou tranquilo por esses quase 2 anos de pandemia? Ninguém passa. Eu continuo escrevendo nos meus devocionais, pessoal, continuem tomando cuidado. Eu continuo dizendo na igreja lá no Brás, gente, não tem café. Gente, não abrace. Gente, mantenha distância. Gente, use máscara. Higienize as suas mãos. Eu continuo insistindo com isso. Isso é fundamental. Isso precisa acontecer. Agora, se nós que estamos aqui, que temos uma fé firmada, temos esses medos, essas preocupações, esses pensamentos como os de Abraão, imagine aqueles que não têm a Jesus, o que estão vivendo num tempo como esse. E como é que estão vivendo num tempo como esse? Porque nós vivemos no Brasil uma experiência de enfrentar a morte frente a frente. Coisa que estava muito distante. Hoje, a maioria das famílias tem um caso para contar. Você vai ouvir as pessoas, elas vão dizer, olha, de fato, coisas assustadoras. A gente mesmo ouvia, como pastor, a pastora, a gente ouvia. Famílias inteiras dizimadas. Você diz assim, meu Deus, lá no prédio onde mora a Amélia, que você conheceu, moram várias pessoas da igreja de Campo Belo, famílias. A Amélia chegava em choque em casa e dizia assim, pastor e Nina, morreu a mãe, o pai, o filho e a filha. Acabou a família. E o que você vai dizer para uma pessoa que está vivendo uma experiência dessa? Você vai dizer para ela, olha, também está morrendo gente lá perto da minha casa. Fica parecendo aquela coisa que eu lembro quando eu era bem adolescente, ou menos que adolescente ainda, eu tinha 4 tias. E tias árabes são muito engraçadas, sabe? Alguém é árabe aqui? Tias árabes é muito engraçado. E eu vi as minhas tias assim. A Lourdinha falava para a Maria Helena, estou com uma dor de cabeça. A Maria Helena respondia, mas não é igual a minha. Aí a Regina dizia, a minha é mais forte. Aí a Sônia dizia, vocês não imaginam como é que dói a minha cabeça. Gente, isso aí é coisa que a gente não tem que trazer para nós e não podemos ter medo de dizer. De dizer, pastor, o senhor não imagina a dor que eu estou sentindo. Eu não vou dizer para você, não, tem um outro lá que tem uma dor muito pior. Espera um pouquinho, isso aí é poliano. Né? Eu já fui um pouco poliano, aí a Nina me deu um aperto lá, eu parei de ser tão poliano assim, né? Que eu era mesmo bem poliano, dizia assim, não, peraí, gente, veio no barril de presente para o missionário da ilha aqui, veio um par de muleta, olha que alegria, eu não preciso de muleta. Eu era assim, depois eu falei, opa, pera um pouquinho, vamos mais devagar com a dor aí. Não é assim que a gente trabalha, não. O crente trabalha de outra forma. Vamos pensar de outra maneira. E nós precisamos passar isso. E aí vem a questão da esperança. Por quê? Nós enfrentamos a esperança em 2 situações. E as 2 são de Deus. Primeiro, é a esperança em relação ao dia de amanhã. Que dia é amanhã? Segunda-feira, correto? Você tem esperança de que você vai acordar, vai levantar e vai fazer tudo o que você tem que fazer. Não é assim? Essa é a esperança que nós temos. E nós esperamos em quem? Em Deus. Senhor, guarda o dia de amanhã. Senhor, prepara o meu dia de amanhã. Senhor, a minha agenda está nas tuas mãos. A minha agenda não pertence a mim, ela pertence a ti. Nós temos essa experiência e dizemos isso para o Senhor. Olha que coisa interessante, o incrédulo, ele vai dormir hoje e ele não tem nem o que dizer. Ele dorme, mas ele tem medo de dormir. Por quê? Durante esse tempo ele viu histórias de pessoas que morreram dormindo. Você pensa que isso é conto da carochinha? Isso é realidade. É realidade.
Muitas pessoas têm medo de dormir porque têm medo de morrer dormindo. Porque não tem o quê? Esperança em Deus no dia seguinte. E você e eu temos essa esperança. Amém? Você também sabe que você pode dormir e não acordar, mas você tem uma diferença. Qual é? Se você dormir e não acordar, você não acorda aqui, mas se acorda lá. Essa é a diferença que você e eu não podemos guardar para nós. E é aí que entra a necessidade de uma igreja de 132 anos, de 103 anos como a nossa no Brás, de darmos esperanças àqueles que estão desesperançados, que são muitos, são muitos, são muitos. As pessoas estão buscando, estão precisando, estão clamando, estão dizendo: alguém me ajude. Eu não sei o que será o meu dia de amanhã, mas você e eu sabemos, o nosso dia de amanhã pode ser difícil, certo? Mas tem um diferencial: o Senhor está comigo. Nós não aprendemos a cantar? Nós não, porque eu não aprendi, eu não fui criança na igreja. Mas a Soraya, Natan, a Bia aprenderam a cantar, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Não é assim? Eu até hoje morro de medo de barco. Então, quando eu vou para um barco, eu tenho que pensar: Senhor, só o Senhor para estar aqui comigo. Esse é o diferencial. Nós passamos pelas situações difíceis da vida, como a situação de Abraão e Sara, certos de que o Senhor está conosco. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, mas o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer essa semana que se inicia, mas a semana que se inicia está nas mãos do Senhor. É aquele que pode mudar qualquer situação. Você e eu não podemos, mas Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode fazer coisas. Eu estava falando para o doutor Henrique hoje, eu chamo de doutor Henrique, porque eu acostumei a chamar de doutor Henrique, né? Quando não chamo de co-sogro, chamo de doutor Henrique. Estava falando para ele que o mais interessante que eu vejo na ação do nosso Deus é que Ele não abre porta que existe, Ele abre porta onde não existe porta. Esse é o nosso Deus. Então a tua esperança para o dia de amanhã não é de um Deus que vai abrir uma porta que já existe, que às vezes está até destrancada, não. Você crê num Deus que amanhã vai abrir uma porta onde não existe porta. Esse é o Deus que fala, que age, que está presente no nosso meio, na nossa vida. Não é um Deus fraco, um Deus que não sabe, um Deus que não conhece. Não, muito pelo contrário. Me lembro que uma vez uma pessoa, depois ela entendeu que foi um ato falho na vida dela, porque eu falava muito do Deus de perto, e essa pessoa falou para mim: pastor, o senhor está enganado, nosso Deus é Deus de longe, não de perto. Eu disse: minha irmã, eu não vou discutir com a irmã se Deus é de perto ou de longe, vamos ficar assim: o seu Deus é de longe, o meu é de perto. Porque o meu Deus está perto, eu não consigo conceber aquela coisa do Deus de longe, eu concebo o Deus está perto. Se Ele diz que Ele faz morada no meu coração, o meu coração está aqui, porque se um dia meu coração estiver longe, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas Ele está aqui. E se meu coração está aqui e Ele habita no meu coração, Ele está muito perto de mim. E Ele está muito perto de você. Ele está perto das nossas situações, das nossas dificuldades e assim por diante. Nós, diz o Senhor Jesus, teremos e temos tido aflições, sim ou não? Ninguém vive uma vida tranquila. Você está sempre com a aflição, faz parte do seu dia a dia. Você fica aflito com uma situação que está acontecendo ali, se não é com você, com a sua casa, é com alguém que está falando com você, e assim por diante. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Nós temos ajudado um senhor lá, que eu nem conheço ainda, porque ele é amigo de um jovem da igreja. E o jovem da igreja, ele disse para mim: pastor, eu não consigo. E esse jovem também luta com uma dificuldade tremenda. Ele disse: pastor, eu não consigo entender por que aquele senhor não consegue sobreviver. E eu não posso vê-lo do jeito que ele está. E eu disse a ele: meu irmão, isso, sabe o que é isso? É evangelho. Você está querendo levar para esse Senhor a esperança que você tem. Que no meio da situação, Ele não vê saída. Você já se encontrou numa situação assim? Você está no meio do furacão.
as coisas não estão bem, os ventos estão soprando, você percebe que a sua casa está construída sobre a rocha, mas você está apreensivo, mas você tem uma certeza: Deus está comigo aqui, Ele vai dar uma solução lá na frente, eu não vejo agora. E foi isso que Abraão viveu. Naquele momento, ele não via solução, mas ele acreditou que Deus tinha solução para a vida dele. Ele acreditou que se Deus disse: você será pai de muitas nações, eu serei pai de muitas nações, porque Deus disse que eu serei. E você e eu temos que viver dessa maneira, entendendo que você e eu também somos aquilo que Deus diz que nós somos, não aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Que as pessoas muitas vezes vão dizer: ah, é um crente chato, ah, é um crente insistente, mas Deus não, Deus diz para você e para mim que você e eu somos a menina dos olhos. Deus diz para você e para mim, vocês devem ter ouvido do pastor Paulo Franco, deve ter falado isso, Deus diz para você e para mim que o seu nome está escrito aonde? Ele não falou isso dessa vez? Falou, tenho certeza absoluta que o nosso nome está escrito aonde? Na palma da mão de Deus. Gente, quando eu penso nisso, eu digo: Deus, como é que Ele pode ser de longe? Se Ele olha para mim, pensa agora comigo, olha para a palma da tua mão, pensa Deus olhando e dizendo assim: Márcio, eu te chamei para comer o melhor dessa terra, você não vai comer chocolate branco. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu creio, porque Ele me ama a esse ponto, de dizer: Márcio, Ele não vai se enganar, eu posso me enganar, eu não arrisco nem a tentar, mas posso. Aí eu estou bem hoje, porque eu sei, né? Tem o Henrique, tem a Ana Maria, tem a Bia, tem o Marcos, cadê a Elô? Tem a Heloísa, Elô, adolescente com as minhas filhas na igreja central. Fazia quantos anos que eu não via Elô? Eu lembro do tempo que ela e a Mariane saíam juntas. Ó, quanto tempo. Deus tinha promessas na vida dela. Deus tem promessas na vida das minhas filhas. Deus tem promessa na vida da Bia. Deus tem promessa na vida do Natan. E assim por diante. Cadê o filho do Germano? Cadê ele? Cadê ele? Deus tem promessa na vida dele. É a história. Outro dia eu estava ouvindo uma conversa da tia dele com a acho que é bisavó dele, né? A dona Zilca, lá de Santo Amaro, 102 anos. Falando ainda das bênçãos de Deus na vida dela. Esse é o Deus que eu acredito. Deus não traz você aqui porque você não tem o que fazer. Deus não traz você aqui porque você não tinha dinheiro para ir passear. Não. Deus te traz aqui para te municiar, para te abastecer, para dizer para você: essa semana você vai encontrar muita gente que está precisando ouvir sobre esperança. E eu vou falar ao teu coração sobre esperança. Não para você guardar, mas para você repartir. Dizer: olha, nós temos esperança num Deus que é todo poderoso. Mas e o que fazer com a morte? Aí vem a segunda parte da esperança. Primeiro é a esperança no dia de amanhã, no nosso dia a dia, na nossa vida aqui, no nosso pisar nessa terra. Essa é a esperança. Eu tenho esperança, amanhã Deus vai me abençoar. Eu tenho esperança, nós vamos voltar para casa, Deus vai nos levar em paz e segurança até São Paulo. E tem a esperança da vida eterna. Essa então é tremenda. E você e eu não podemos nos calar. Gente, não tem caminho alternativo. Tá? Se você até ontem achava que tinha um caminho alternativo, uma terceira via, eu vim aqui hoje para dizer para você que não tem. Caminho só tem um. O caminho é Jesus. Pastor, quem não aceitar e não acreditar em Jesus não terá vida eterna, é morte eterna, é a Bíblia, não sou eu. Pastor, o senhor é fatalista? Não, eu sou realista. Sabe por que eu não sou fatalista e sou realista? Porque se eu ficar fatalista, eu não vou falar com ninguém. Se eu ficar realista, eu vou me preocupar, sim. Onde é que as pessoas que eu amo vão passar a eternidade?
As minhas filhas pequenas falavam isso a respeito dos meus pais. A preocupação maior, principalmente da mais velha, não porque é a preferida, mas porque era a mais velha, era essa: pai, mãe, a vovó e o vovô vão para o mesmo céu que a gente? O que eu ia responder para ela? Diz para mim, o que você responde para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho numa pergunta dessa? Ah, no fim Deus vai levar todo mundo. É mentira. A Bíblia não diz isso. E para que eu disse a elas: pastor, o senhor fez isso com crianças, fiz para elas intensificarem as orações para que Deus tocasse no coração do meu pai e da minha mãe, para que eles se convertessem e elas pudessem respirar aliviadas que eles iam para o mesmo céu que elas. E nós precisamos entender isso e passar também essa esperança para os nossos familiares e para aquelas pessoas que convivem conosco. Você já contei aqui, agora eu estou com 64 anos, vou me aposentar logo, vocês podem falar que eu estou gagá, tá? Mas eu me lembro de um senhor de uma igreja que ele falou assim para mim: pastor, o senhor pregou sobre omissão. Eu preguei um sermão sobre omissão, e esse sermão falou muito comigo porque eu sou muito omisso. Eu dou tudo que a minha família quer. E ele dava mesmo, ele tinha um poder financeiro assustador, tudo. Eu não podia dizer do púlpito que a igreja precisava de uma impressora numa época que isso não era como hoje, que você compra impressora em qualquer, até na banca de jornal. Ele chegava com a impressora na segunda-feira e entregava na igreja. Então eu tinha que tomar um cuidado tremendo. Aí eu falei assim: não seja omisso. Reúna a sua família e me chame. E a família gostava, nós tínhamos um bom relacionamento, ele, a dona Eva, que era a esposa, tudo. Faça isso. Aí passa o tempo, morre o genro dele, que era a menina dos olhos dele. E ele me chama. Aí eu vou lá. Já estava com tudo na cabeça, esquematizado. Ele me viu, ele tinha uma deformação na mão, ele não tinha um dedo, ele vinha, ele agarrava com as duas mãos, porque uma das mãos não conseguia, a mão direita dele não agarrava direito. Ele chorando disse assim: pastor, o Wilde foi embora, e agora, pastor? Gente, eu fiz o que muito pastor jovem não faria. Disse: meu irmão, agora eu não tenho o que fazer. Agora o senhor está colhendo o fruto da sua omissão. Aí que o homem chorou mais. E diriam para mim assim: o senhor foi ruim. Não, porque ele ainda tinha outros genros e outros filhos e a esposa. Ele não podia continuar omisso. Então você e eu não podemos nos calar. Conta a história de Abraão. Muita gente conhece. Gente, Abraão serve para um monte de religião. Não pense que Abraão é seu, meu, nosso. Vai ler escritos sobre Abraão dos islâmicos. Eles vão dizer assim: era uma vez um homem chamado Abraão, casado com uma mulher chamada Agar. Aí apareceu uma prostituta chamada Sara. Está assim no livro, hein? O pastor não está exagerando. E aí ele teve um filho bastardo chamado Isaac com essa mulher chamada Agar. Então, Abraão está em muito lugar. Então, comece contando a história de Abraão. Muita gente quer saber a história de Abraão. Nossa, você conhece? É assim que a gente faz evangelismo. Contar histórias. História de Abraão. Quem era Abraão? Era um homem que tinha esperança. Tá difícil ter esperança no mundo de hoje. Aí você deixa o cara falar um pouquinho da política, tá? Deixa. Não dá para esperar na política, meu irmão. Mas a gente pode esperar em alguém que está acima da política e dos políticos. É mesmo? E quem é? O Deus desse Abraão que eu estou te contando. Ele pode mudar a história da sua vida. Aí você tem que entrar com o seu testemunho, porque ele mudou a história da minha. Aí você tem que ter uma história. E muita gente na igreja não tem história. Você já ouviu? A pastora já deve ter feito isso. Alguém tem um testemunho para dar sobre a história da sua vida? Aí passa.
Passa, o pastor olha no relógio, olha de novo, o Herto faz assim lá atrás, e vai, aí ele escolhe um que ela sabe que vai contar sempre, então ela chama o Marco. Na igreja metodista onde eu me converti, era assim, era eu. Eu era o único esse. O único esse. Então o pastor, meu pastor na época, era um pastor que vocês acho que não gostam muito dele, chamado Nelson Luiz Campos Leite. Ele era o meu pastor na época. O que ele fazia? Tudo era eu. Até para ler Bíblia. Gente, quando ele falava assim, o Arbex vai ler Sofonias, eu gelava. Eu nunca tinha lido Bíblia na minha vida, gente. Eu era um ex, tudo. E tinha que ler Bíblia. E para achar o tal do Sofonias, eu dizia, nem sei quem é bispo, quem é esse cara? Mas era assim, o Márcio tinha que fazer tudo, porque ninguém tinha uma história para contar. Nem que fosse assim. Nasci na igreja, nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei, nunca vi maconha, não sei o que é álcool, nada disso, mas a minha história é que Deus me preservou como eu estou até o dia de hoje, eu continuo amando o Senhor. Isso também é história, não pense que história é só de esse, querer um Márcio Arbex, não. História, se fosse assim, o que seria das minhas filhas? Eu tinha que ter colocado elas para fora de casa, pequenininha, para e viver porcaria no mundo para poder voltar e contar a história? Não, a história é assim mesmo. Aprendi na igreja lá do tio Cássio, onde uma jovem esposa de um rapaz que eu admirava, que era o Celcinho, que também era esse como eu, ela foi lá na frente e disse assim, eu não sei de nada disso que esse povo fala. E a igreja do tio Cássio só recebia ex, né? Tinha aquele mundo de ex jogado no chão. Ela disse, mas o amor de Deus me trouxe e me fez permanecer como eu sou até aqui. Então você tem história também, não vem com história dizendo que você não tem história. Porque você tem. Em algum momento Deus tocou na sua vida. Em algum momento Deus falou contigo. Em algum momento Deus fez diferença na sua vida e deu esperança a você. Então você tem uma história. Você pode repartir, você pode contar e você pode falar da sua história. Essa é a verdade. Você pensa que não tem história, mas você tem história. E as pessoas, tenha certeza disso, hoje estão precisando ouvir histórias que gerem no coração delas esperança no meio do que nós estamos vivendo. E nem estou falando de situação política, estou falando de fato ainda do tal do Covid. Eu tenho muito medo do que vai acontecer depois do carnaval de 2022. Tenho mesmo. Pastor, que aí? Tenho. Eu tenho esperança que Deus haja nisso, mas eu tenho medo, porque o homem atrapalha também a ação de Deus, como Sara atrapalhou. Não tem como negar isso, não dá para fugir disso aí, não é? Sara, em vez de ficar quietinha, acreditando que Deus ia agir, ela foi lá e quis ser Deus. Pegou, chamou a Agar, que era uma mulher interessante. Agar não era uma escrava assim, ela era uma princesa que tinha sido desalojada do seu principado e vendida como escrava. Ela falava outras línguas, ela era formada, por isso a própria Sara trouxe ela para perto. Só que se tornaram inimigas quando Sara pôs Agar para deitar com Abraão e gerou o filho chamado Ismael, que, embora alguns estudiosos discordem de mim, cria um caso até hoje entre os meus parentes e os judeus lá na região mais barril de pólvora do mundo. Você pode dizer que é aqui, não é, é ali, é aquela região, e tudo por causa do petróleo. Outro dia alguém olhou para a Síria e falou, por que todo mundo tem interesse na Síria? Olha que país porcaria, metade deserto, metade bombardeado, nem quibe eles comem mais, e aí um respira o ar do outro, porque tudo tem nariz grande. É passagem do petróleo para o Mediterrâneo. Então até hoje Ismael e Isaac se matam por conta de um erro de alguém que quis ser Deus. Então não queira ser Deus, deixa Deus ser Deus, seja você instrumento nas mãos dele, e ele vai te usar para levar esperança para as pessoas que não têm esperança.
132 anos, a igreja jovem. Vocês têm uma pastora jovem. O Everton jovem. Parece velhinho, mas é jovem. Suga tudo que puder. Tem vida, gente. Tem vida. Hoje em dia, não importa se tem título, tem que ter vida. Não adianta ter título e não ter vida. Tem que ter vida. E eu estou falando de alguém que tem vida. Tá? Isso é que importa. Então, beba dessa fonte e leve essa esperança para aqueles que não têm nenhuma esperança. Que Deus te abençoe. Que Deus fale ao teu coração ainda essa noite. E que você já esteja visualizando as pessoas que você vai falar sobre esperança durante essa semana. Eu gosto muito de fazer isso. Já fiz aqui. Quem se lembra? Pense em alguém que você quer falar de Jesus essa semana. Alguém se lembra disso? Se não se lembra, nem falou, né? Tudo bem, não tem problema. Mas vou insistir, vou fazer de novo. Pense em alguém que você conhece e que você olha e fala, puxa, essa pessoa não tem esperança. Sabe aquele colega de trabalho, amigo, vizinho, seja o que for. Fale. Tem 5 minutos? Vou falar o nome porque ele falou na igreja. Carlos Kiokawa, casado com a Cida. Já contei aqui também, põe na caixinha da idade. Desenhista projetista. Trabalhava do lado do... O outro eu não sei o nome porque ele nunca falou. Mas era o Carlos e o... Põe o nome aí que você quiser, o Márcio. Trabalhavam ali todo dia na GOB, uma empresa que tem lá na Anchieta. Eles projetavam ferramentas. Todo dia trabalhando juntos. Já pensou? O Carlos vivia mais com esse cara do que com a Cida, que era a esposa dele. Um dia esse camarada chegou e falou assim, Carlos, você não imagina o que aconteceu comigo esse fim de semana. Eu estou noivo. E minha noiva é batista. E ela insistia comigo, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Você sabe que eu sou ateu, não queria saber da igreja. Ontem ela me encheu tanto a paciência e ela falou assim, se não for hoje, eu não caso. Aí eu sou apaixonado, falei, eu vou. Carlos, o pastor, pregou sobre a minha vida, eu briguei com ela no banco da igreja. Falei, você contou. E ela, não, você contou. Não contei, contou, não contei, não contou, não contei. Quando eu vi, eu estava no altar chorando. Carlos, me converti. O Carlos levantou da prancheta e falou, dá um abraço, irmão. Irmão? Nós trabalhamos há 10 anos aqui. Você nunca me falou que era crente? Eu contei as crises que eu tinha no meu namoro. Eu contei as crises que eu tinha existenciais e você nunca falou de Jesus. E agora você vem me chamar de irmão? Gente, concluindo, esse camarada pediu para o gerente deles trocar ele de lugar. De tão magoado que ele ficou. O Carlos chegou no domingo seguinte na igreja, ele já foi... Antes de eu começar a pregação, ele veio para o altar, em direção ao altar da igreja, ao púlpito, chorando. Parecia uma criança, chorando. Carlos, o que houve? Aí ele contou para a igreja o que houve. Então digo para você, não seja um Carlos nos dias de hoje. As pessoas que estão ao seu lado precisam ouvir de Jesus. E elas não vão ouvir, ou não ouvirão, se você não falar. Pastor, eu falo com a minha vida. O Carlos também achava que falava. Às vezes tem gente que não consegue ler a vida da gente. Então é melhor você falar. Aproveita, está de máscara. Ele nem vai perceber que você está falando de Jesus, você está de máscara. Aproveite a oportunidade. Então, o apelo. Se você pensou em alguém que está desesperado, ou desesperançoso, que precisa de ajuda, e você pode ser o instrumento, venha para o altar para a gente orar junto.
Primeiro, eu acho que você pensa. Penso, logo existo. Segundo, você deve ter uma pessoa no seu convívio que não conhece a Jesus. Então eu desafio você. Pode vir, igreja. Só 3, 4, vão trazer 3, 4 aqui para o domingo que vem. A pastora não vai nem... Era para encher o altar, não porque o pregador pediu, porque o Senhor está pedindo. Ele quer usar a tua vida. Não tem jeito, ele não vai usar a minha. Eu vou para São Paulo hoje. Ele pode usar da pastora, mas você é a pessoa mais perto do que não tem esperança do que qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Enquanto cantamos, se você criar coragem, venha. Aproveita que já tem bastante gente, venha. Pra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo, novo. Senhor, faça de cada um de nós um vaso novo, Pai. Pai, um vaso que leve esperança, um vaso que não julgue, mas que ame, um vaso que vá ao encontro do outro, Senhor. Pai, nós conhecemos a verdade, conhecemos aquele que é a nossa esperança. Por isso nós não podemos nos calar, Senhor. Nós não podemos guardar para nós. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos falar desse Deus presente, de perto, desse Deus fiel, desse Deus que gera esperança nos nossos corações. Por isso, ó Pai, abençoa essas vidas e dá-lhes autoridade, intrepidez, coragem para falar da história deles, da história delas. A história de relacionamento com um Deus de perto, com o Deus da esperança. A pastora vai orar agora.
Deus de amor, de graça e de misericórdia, soberano Pai, Deus da nossa esperança, Deus que tem nos sustentado, que tem nos levantado como um povo neste lugar, há 132 anos, um povo, Deus, que te teme, mas que também te conhece, Senhor, e que sabe que somente em ti pode esperançar. Pai, em nome de Cristo Jesus, eis aqui os teus filhos que se colocam diante de ti, Senhor, como vasos para serem usados por ti na vida daqueles que não te conhecem, Senhor. Na vida daqueles que ainda vivem um engano, acreditando que a alegria, Deus, está neste mundo, acreditando, Senhor, que a satisfação está neste mundo, mas eles se colocam aqui, Senhor, diante de ti, e te suplicam que sejam usados por ti, Senhor, para levar esperança, mas mais do que tudo, Senhor, mais do que falar, que eles possam testemunhar através das suas vidas, quem é o Deus a quem eles servem, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós declaramos pelos olhos da fé, Senhor, um novo tempo neste lugar, um novo tempo nesta cidade, Senhor, aonde nós seremos usados por ti, Senhor, para viver o teu evangelho, Senhor, para levar esperança àqueles que ainda não te conhecem, Deus, para transformarmos a realidade de muitos, porque a nossa realidade um dia foi transformada, Senhor, e nós conhecemos o caminho, e nós sabemos que o caminho é Jesus Cristo, e nós queremos dizer a todos, Senhor, e mostrar através das nossas vidas, que este caminho está disponível a todos, Senhor, que todos podem ter acesso a Ele, porque Ele é um Deus de amor, de graça e de misericórdia, que olha para nós, Senhor, e que nos ama apesar de nós. Em nome de Cristo Jesus, que nós possamos nesta noite assumir, Senhor, este legado, de darmos continuidade à Tua obra neste lugar. Assumimos este legado, Senhor, que nos foi deixado por Jesus Cristo, que nos foi deixado pela igreja primitiva, Senhor. Agora é conosco, Deus, e não há mais tempo a perder. As pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus. E nós assumimos aqui, Deus, diante de Ti, o nosso pecado coletivo, o nosso pecado como igreja, Senhor, porque muitas vezes nós temos nos preocupado com coisas menores, Deus, e não temos olhado para aquele que está ao nosso lado e que precisa de Ti, Senhor. Então, em nome de Cristo Jesus, que venha mesmo esse novo tempo sobre a Tua igreja, tempo de sermos realmente profetas, Senhor, que anunciam a Tua palavra, mas que denunciam toda forma de injustiça. Em nome de Cristo Jesus, usa cada um de nós, Senhor, aonde quer que nós estejamos, que nós não sejamos mais agentes secretos, mas que nós sejamos, Deus, pessoas que se orgulham do Deus a quem Ele serve, que testemunham o Teu amor onde quer que estejam, e que oferecem, Deus, esse amor a quem quer que seja. Em nome de Cristo Jesus, levanta um povo forte e destemido, que nada tema, a não ser ao Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Em nome de Cristo Jesus, nós consagramos cada um aqui, cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, cada criança, Senhor, a Ti. E Te pedimos, Senhor, assim como Isaías, envia-nos a nós. Eis-nos aqui. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.